18h35, o Radar de Notícias está de volta. Tenho o prazer de receber nos estúdios, neste momento, o presidente do STAP, do Sindicato dos Servidores aqui municipais da cidade de Guarulhos, Pedro Zanotti. Presidente, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, boa noite. Obrigado, André, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, agradeço você, o Virgínio. Estamos aí, estou à disposição. Vamos lá, muitos assuntos para tratarmos, a audiência crescendo, agradecemos a todos que nos acompanham. Vou me permitir apenas dar aquele puxãozinho de orelha na nossa audiência. Temos muitas pessoas nos acompanhando pelo Facebook, muitos também pelo YouTube. Você que está no Facebook, por gentileza, dá aquele pulinho no YouTube, deixa o seu like. Vamos tentar alcançar a meta de 50 likes no programa de hoje. Temos 35 neste momento, mais 15 likes aqui, pelo menos, durante a entrevista com o Pedro Zanotti, para que o Radar de Notícias siga crescendo. E se não estiver inscrito, se inscreva. Recado feito. Vamos lá, presidente, como falei no último bloco, né, houve um embargo apresentado ontem de noite pelo STAP, junto ao Tribunal de Justiça, pedindo para que o desembargador Luiz Fernando Nishi reconsiderasse, ele refizesse a sua decisão para que ela versasse apenas sobre o artigo do reajuste. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: por que o STAP decidiu apresentar esse recurso ao TJ? Bom, os embargos, André, quem acompanha a questão jurídica sabe que o embargo de declaração, os outros tipos de embargo, ele é normal na decisão, né? O sindicato, por decisão da categoria, isso lá desde a Câmara Municipal, que o sindicato iria questionar na Justiça a aprovação da lei dos 2%. Nós íamos questionar porque em 2023, no nosso acordo, o prefeito já tinha concordado, né, assinado e mandado o projeto de lei, de que o reajuste do ano de 2024 seria, no mínimo, a inflação e mais um. Tanto nós tivemos campanha salarial já cobrando que fosse maior ainda. E veio aquela surpresa dele mandar um projeto de lei rebaixando o que já estava acordado. Então ali o servidor já tinha decidido que a gente ia questionar na Justiça, como fizemos, questionamos na Justiça. Acontece que nessa nova lei do prefeito, ele coloca também a questão dos benefícios na mesma lei, né? Ele colocou na mesma lei. Bom, então nós fizemos, né, é lógico, a petição nossa inicial, nós fizemos cobrando que fosse aplicado o índice, né, que seria a inflação mais um. Porém, né, o desembargador deu a liminar, né, então é sinal que a gente tem o que nós pedimos. É lógico, nós entramos, para deixar bem claro para todos os servidores, nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, de que a lei dos 2% ela seria inconstitucional, sendo que já existia uma lei anterior que já determinava qual era o reajuste desse ano, beleza? E o juiz simplesmente, né, o desembargador entendeu que a lei não vale, essa lei aprovada não vale e que valeria passada. Porém, a lei, né, a prefeitura fez também um recurso e na alegação da prefeitura ela não entra no mérito da porcentagem, não sei se você reparou. Sim. Ela entra usando justamente isso, dizendo que ao revogar a lei, o desembargador não tem como depois pegar o dinheiro do VR, o dinheiro da cesta, eles alegam isso. Então o sindicato também tem o direito de entrar, né, com esse embargo, lucidando a Justiça, indicando para o desembargador que o que nós estamos questionando na lei é o índice, é o artigo do índice, que é o que já estava aprovado o ano passado, né? E aí vai caber ao desembargador, ou ele vai manter a liminar, que em 30 dias o GUT tem que cumprir, ou provavelmente, eu não sei, pode ser que ele tire a liminar, mas avisar, não sei se pode adiantar, né, avisando o servidor, que o servidor está falando, a prefeitura entrou com recurso. Não, a prefeitura entrou com recurso da liminar, para ela não cumprir imediatamente. Isso. Então o servidor não quer dizer que eles ganharam, que se o desembargador der a liminar, suspender, acatar o pedido deles, não quer dizer que eles ganharam nada. Isso. Só me permita, Pedro, só para esclarecer, acho que o presidente foi bastante claro, mas só para esclarecer. Quando o desembargador dá a decisão no começo do mês de julho, ele escreve ali no final que há um prazo, se eu não me engano, agora de cabeça eu posso estar passando a informação equivocada, se eu não me engano, de 10 dias. 10 dias para que todos os envolvidos, tanto o STAP quanto a prefeitura, recorressem se fosse o caso. Então a prefeitura recorre dizendo, olha, desembargador, pedimos para que Vossa Excelência
derrube a liminar porque nós achamos isso, isso e aquilo. Tem aquela questão da lei de responsabilidade fiscal que tratamos no programa passado. E aí também o STAP depois vem com esse embargo, que é uma espécie de recurso, um pedido, dizendo, olha, desembargador, vamos nos ater apenas à questão do índice sem entrar no mérito dos benefícios. Perfeito. E aí, presidente... Tá melhor que eu. Imagina. Tá explicando. A próxima pergunta que eu posso fazer não poderia ser diferente, acho que vai de encontro com o que a nossa audiência está perguntando. O STAP fez um pedido e aí nós temos duas opções. O desembargador pode dizer, ok, o STAP tem razão, está acolhido o argumento do STAP, ou ele pode dizer, não, o STAP não tem razão, não está acolhido o argumento. Nessa segunda hipótese, a pergunta que todos que estão aqui nos acompanhando fazem, que eu acho que é pertinente. Se o desembargador não acolher o pedido do STAP, o servidor vai perder benefício? Ou melhor, o servidor vai perder o pouco que ganhou, que são os 2%? Não vai. Não tem essa questão, porque é alimento. É VR, é cesta, pode ficar sossegado em relação a isso. A prefeitura usou esse argumento aí para tentar derrubar a liminar. É básico, entendeu? A gente tem clareza que isso daí é tranquilo. Porém, né, deixar consignado também, pessoal, às vezes eu vou deixar aqui uma coisa, não é uma fala chata não, mas quando eu vim aqui no programa, quando era ainda, pode falar, né, o apresentador, claro, que era o Guto Tavares, o que acontece? A gente fica pedindo a participação de todos, efetivamente, pessoal, participem. E deixar consignado, né, que alguns servidores falam para mim, não que eu estou a favor disso daí, mas só para vocês terem uma ideia. Essa proposta do VR, do GUT, do abono e do valor da cesta, essa proposta ela foi reprovada pela categoria em assembleia, tá? Ela foi reprovada, tem vídeo lá, o pessoal votou contra isso daí. Né? Não estou dizendo que a gente vai, lógico, já tem e não vai perder. Né? Isso daí, o GUT está fazendo isso daí, a prefeitura faz, acho que no intuito até de se defender da liminar, né? Mas eu não acredito por parte da administração eles teriam coragem de um retrocesso desse, né? Porque isso daí já também o sindicato já entende também que faz parte já, né, do patrimônio dos servidores. Os servidores já recebem o VR de R$ 1.160. Então voltar, eu nunca ouvi falar. E a gente está tranquilo em relação a isso daí. O nosso departamento jurídico está tranquilo, né? E até cabe à Câmara também, municipal também, se isso acontecer, eu acredito que os servidores não vai ficar quieto, né? Não tem como ficar quieto. Então a nossa discussão é sobre a questão do reajuste. E e acreditamos também, já fizemos isso, outros embargos em outras situações, e os desembargadores são bem atentos a isso. É que no momento também, provavelmente o desembargador não leu a lei toda, né? Não viu, mas explicando para ele que a lei anterior era sobre o índice, e nesta lei ele acrescentou outros benefícios, meio que amarra, meio que engana a justiça, né? Mas tem mais coisas na lei. A justiça entende, fala, não é assim. Né? Eu fiz uma lei dizendo sobre um índice, e na outra eu coloco outras coisas lá também para dizer, ela não pode ser derrubada, porque senão derruba o resto. Sim. Ninguém Só 18h44, só para a gente amarrar, tem a liminar concedida pelo desembargador, ela pode cair ou não, mas lá na frente haverá o julgamento do mérito. E só para explicar para quem está na audiência, quando houver análise do mérito, o que o STAP fez? Apresentou uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, dizendo, Poder Judiciário, achamos que esta lei aqui, ela é inconstitucional. Vocês concordam conosco ou não? Se a lei for declarada inconstitucional, fica valendo o mérito da lei anterior. Se o Tribunal de Justiça achar que não é inconstitucional, vale a lei aprovada em 2024 e aí voltaremos aos 2% e não zero, perda dos benefícios. Não. É só para deixar claro para você que pode estar acompanhando essa entrevista e está apreensivo com o resultado do processo. E deixando bem claro também, André, que o questionamento do STAP da inconstitucionalidade é do índice. Sim. O índice, nós questionamos o índice que já estava aprovado em 2023 e que ele rebaixou o índice, rebaixou o próprio acordo. Só para a gente dar sequência aqui à nossa entrevista, muitos comentários como esse. Tinha da Cris Malvina, tem também agora da Radassa Silva. Muitas pessoas perguntando, presidente, o seguinte, fala da Proguaru. Produção, tem fácil aí o comentário da Cris Malvina, que acho que é até um comentário mais... Cris, deixa eu ver aqui, olha aqui.
Queria saber sobre as ações da Proguaru. Como saber se temos direitos? Quem tem direito? Tem que ir no sindicato? Muita gente perguntando. Queria que o senhor falasse sobre essa questão da Proguaru, o que é possível fazer, quem tem direito, o que fazer, como fazer e onde fazer. Tá, primeiramente um abraço, Cris, que saudade. Se estiver passando lá pela Avenida Esperança, dá um pulo lá, tomar um café e dar um abraço. Então, aproveitar os trabalhadores da Proguaru. O que acontece naquele processo da Proguaru, pessoal, que nós já informamos a todos, né? É que você tem um desembargador deu o entendimento de que, infelizmente, todo o projeto que o GUT do encerramento da empresa, ele foi legal, né? Pra falar a verdade, foi legal. O GUT encerrou a empresa, um projeto de lei, passou pela Câmara, teve algumas liminares, o STAP foi até o último, a gente foi até o Supremo do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho. No Superior do Trabalho, a presidenta é uma mulher, a presidenta do Tribunal Superior do Trabalho falou que a prefeitura agiu certo, não há ilegalidade no fechamento da Proguaru, né? Fizemos tudo que, aí o pessoal, né, vai decidir, o prefeito resolveu fechar, os vereadores que apoiaram o fechamento, né, e aí cada um vai ter uma resposta para isso lá no futuro. E só que assim, nós ganhamos uma indenização para esses trabalhadores, né? O tribunal aqui, acho que foi do trabalho daqui, deu uma indenização por esse fechamento, como ele ocorreu e tal. E aí esse processo está em encerramento. Então, nessa indenização, tem para encerrar esse processo. Esse processo precisa encerrar para que aí o sindicato, né, o doutor Marcelo, nosso departamento jurídico, comece a fazer a execução dessa indenização para cada trabalhador. Ainda, eu já falei, vou repetir, não tem problema nenhum, ainda não tem esse tempo, esse encerramento total para que possa começar já a cobrar as indenizações. Quando tiver, a gente vai informar no sindicato, né? Todos aqueles que continuaram sócios do sindicato, não tem custa nenhuma, nós vamos pedir a indenização, vai receber e tal. Aqueles trabalhadores da Proguaru que eram sócios quando o sindicato fechou. O sindicato não fechou não, vai fechar não. Quando a Proguaru encerrou as atividades, tinha as pessoas que eram sócias do sindicato. E aí, lógico que elas deixaram de ser sócias porque encerrou as atividades da empresa. Essas pessoas também, né, a gente vai estar chamando para ir no sindicato. Por que eu digo essas pessoas, André? Às vezes a pessoa fala assim, pô, Pedro, mas por que quem era sócio, quem continua sócio? Quem era sócio do sindicato quando a Proguaru fechou, eu tenho o nome completo, eu tenho o telefone, eu tenho o endereço dessa pessoa. Você está entendendo? A gente vai convocar todos para que venham receber. Aqueles que não eram sócios do sindicato, por qualquer motivo que não quer ser sócio do sindicato, não quer e tal, ela pode procurar um advogado e ir atrás. E posteriormente o doutor Marcelo falou que vai estar avaliando também de fazer os processos para a pessoa. É muito processo, porque vai ser individual, um por um, né? E é mais de 4.000 pessoas. A nossa audiência está perguntando, Pedro, não tem mais nenhum trabalhador na Proguaru? Não, eu acho que foi encerrado, eu acho que de vez agora. Tinha o último, que era o meu amigo Beto, que era responsável pelo departamento pessoal, mais de 30 anos de empresa. Inclusive até os diretores do sindicato, que era da Proguaru, também já foram demitidos. Eu acho que não tem mais nenhum. 18h48, produção, deixa separado aquela última pergunta do Guto, mas não precisa exibir agora, eu tenho mais uma pergunta para o presidente, e a gente volta nesse assunto que eu acho que é uma questão importante. Queria que o senhor falasse brevemente como que se deu essa negociação para que no final das contas os vereadores tivessem que decidir se iam votar sim ou não ao reajuste de 2%. A prefeitura apresentou um valor, a categoria rejeitou, como que foi esse processo? Então, André, assim, eu já repeti muito, vou tentar ser breve aqui. O servidor público, ele não é uma categoria que ela é regulamentada. Então, os servidores públicos no Brasil, a Constituição de 88, ela permitiu que nós, servidores, tivéssemos sindicatos, mas não regulamentou a nossa categoria. Então, nós não temos convenção coletiva, nós não temos database, você vai ter prefeituras que o reajuste é em um mês, ou outra no outro mês, nós somos diferentes de metalúrgico, químico, é até novidade, né, para muitos jornalistas essa situação. Então, o prefeito, o governador, por exemplo, o governador do estado, ele não negocia nada. Esse ano, os servidores do estado teve 0 e ele não negociou, não mandou projeto de lei, não mandou nada e pronto, e acabou. Né? A Constituição ela fala apenas de um reajuste anual.
que tem que ter um reajuste anual. Esse reajuste anual, alguns prefeitos, o Gilberto Kassab, quando era prefeito de São Paulo, ele mandava 0,01. Cumpriu a Constituição. Esse é o reajuste anual dos servidores. Aqui em Guarulhos, o prefeito Almeida, nós fizemos uma negociação na época, nós conseguimos criar uma lei municipal que cria a CPN. Inclusive, essa lei eu já mandei para quase o estado de São Paulo inteiro, vários sindicatos se pegaram essa lei, tentaram colocar nas cidades, né? Porque você consegue criar um canal. Então, o Almeida, na época, nós conseguimos negociar isso, então, uma lei municipal. Então, a prefeitura negocia com o sindicato por força dessa lei. Mas isso não quer dizer que o prefeito, que nem eu posso cobrar uma convenção coletiva com ele, igual os químicos e tal. Ele vai o seguinte, ele negocia até onde dá. Ele negocia até onde ele quer. Se você tem um prefeito que é turrão, já teve outros prefeitos na cidade de Guarulhos que não negociou nada. Ele simplesmente manda um projeto de lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai aprovar ou não e o projeto virou lei. Então, quando eu falo para o servidor, se você que fica, eu vi uma mensagem de um rapaz aí, você que tem disposição para criticar o que foi feito, o que não foi feito, você primeiro tem que entender a história, se você veio da iniciativa privada, você tem que entender a história do servidor público municipal, você tem que entender a posição que o sindicato se encontra, e depois que você entender isso, você vai perceber que a única força real que o STAP tem, e todos os sindicatos servidores do Brasil têm, é a participação efetiva dos servidores. É a participação em massa dos servidores. Não é fazendo assembleia com 100, 200 pessoas, não é fazendo greve com 5% daquela função fazendo greve que vai resolver, né? O rapaz comentou, como é que ele comentou, Rômulo? Que não conseguiu negociar com o Guti. Não é questão de conseguir negociar com o Guti. Se o Guti quisesse dar 10%, ele poderia ter dado 10%. Eu cobrar o Guti para ele dar 10%, eu posso cobrar, pular, fazer, plantar coquinho, posso fazer o que quiser. Se não tiver o servidor ali, 20 mil servidores, pegando pesado, indo para cima dele, ele vai fazer como ele fez. Ele mandou um projeto de lei que já tinha, ele mandou um projeto de lei reduzido pela metade para a Câmara Municipal, foi aprovado quase 10 horas da noite e pronto, acabou. E não tem o que fazer. O que ainda tem o que fazer, o pessoal entender, porque dos outros anos, que a pessoa falou, por que vocês não fizeram isso nos outros anos? Não, o que nós fizemos esse ano é porque já existia uma lei do ano passado. Olha a importância, porque muitas dessas pessoas que hoje às vezes criticam, o ano passado, quando o sindicato assinou o acordo, que nós referendamos o acordo que a categoria votou, e que para esse acordo, criticou. Falou, mas como é que assina a infração mais um para o ano que vem? E eu tentando explicar, gente, é um ano eleitoral. A inflação mais um, a gente sai vitorioso. Se você pegar todas as campanhas salariais agora, que acabou, Posto Metalúrgico acabou agora, se não me engano, os outros sindicatos acabou. Quem está conseguindo a inflação, está conseguindo muito. O Sindicato dos Condutores de São Paulo agora mesmo fechou a inflação com greve e tudo, né? Fechou a inflação. Então o momento é outro. E mesmo assim, André, para você ter uma ideia, mesmo assim, você vê, ele não respeitou e a gente teve que entrar no tribunal cobrando com ação direta de inconstitucionalidade para a gente garantir a inflação mais um. Só respondendo aqui um comentário da audiência, do Manuel Luiz, que pergunta o seguinte: então de imediato a prefeitura tem que cumprir a liminar enquanto não for julgado o recurso? Em tese sim, porque a liminar falou, está cancelada a lei, vale a aprovada em 2023. Mas o que a prefeitura apresentou no seu recurso? Ela falou, olha, não faz sentido pagar agora, porque esse mérito ainda vai ser julgado e como estamos falando de um valor que não pode ser ressarcido, esse gasto pode ser mal feito. Então está congelado. Em razão desse argumento, esperamos que o desembargador decida o quanto antes. Nesse momento, a gente está no limbo jurídico, digamos assim. É isso. Porque o desembargador precisa decidir se a liminar está válida ou não. Se não houvesse o questionamento da prefeitura, a liminar diz, vale a lei anterior. Aí sim a prefeitura teria que cumprir, mas neste momento estamos em compasso de espera, tá certo? Espero que eu tenha sanado a dúvida da nossa audiência. Olha, muitas pessoas... Tá certo? Perfeito. Então eu expliquei direitinho, Perfeito. que André, bom. Contratar o André, Romo. 18h54, vamos lá. Presidente, queria perguntar para o senhor o seguinte, ainda sobre essa questão do reajuste. Vereadores que foram contra o projeto dos 2%, vereadores que foram a favor dos 2%, costumam dizer o seguinte, votei a favor dos 2% porque a alternativa era 0%. Não. Como é que o senhor responde a isso? Não era 0 e eles sabem que não era 0.
né? Porque tinha uma lei que eles mesmos já tinham aprovado, que era a infração mais um. Alguns vereadores ficaram usando lá a tribuna, falando sobre a lei de responsabilidade fiscal, e até o Guti também, o Guti não, né? A prefeitura, prefeito Guti, colocou também na decisão que ele fala que tem a questão da lei de responsabilidade fiscal. Eu queria aproveitar e deixar bem claro aqui, André, eu vou tentar, né, falar em 30 segundos alguns números para os servidores, para os munícipes e para os vereadores também, né? Pessoal, em 2023, André, o primeiro quadrimestre de 2023, a prefeitura colocou, está lá no site da prefeitura, deles mesmo, que eles gastavam 38,86 com folha de pagamento. No segundo quadrimestre, lá no site da prefeitura, está que eles gastavam 38,89. Quando foi no final do ano de 2023, no terceiro quadrimestre, eles apareceram com o número de 47,26% de gasto com folha de pagamento. Foi aí que o sindicato começou até a denunciar também. Por quê? Porque eles colocaram os gastos com OS, o gasto com terceirizada, como se fosse folha de pagamento. Lógico que se você colocar uma folha de pagamento de 47%, você não tem margem nenhuma para dar reajuste. Né, para os servidores entenderem isso daí, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o quê? Quando chega em 48,6, é o alerta. Então a prefeitura já está em alerta, ela já não pode subir a folha, ela já tem que começar a se preparar para dar um jeito de não subir essa folha. Quando chega no 51,3 é o prudencial. Aí já o Tribunal de Contas já começa a pegar mesmo, já tem que começar já entregar as providências, mandar comissionado embora e tal. Quando chega no máximo, que é 54% de gasto, aí até servidor mesmo, servidor concursado, pode ser demitido. Tá bom? Lógico que prefeito nenhum vai chegar, porque ele também vai perder o mandato se ele chegar no 54. Mas veja você, quando dá janeiro de 2024, o primeiro quadrimestre de janeiro de 2024, ele apresenta essa conta de 44,61 com gasto de pagamento. Foi aí que nós, o sindicato, já denunciamos. Que eu falei, no último trimestre de 2023 era 47,26. O pessoal vai falar, mas por que em janeiro abaixa para 44? Não é que abaixa, é porque o gasto na folha do terceiro bimestre tem 13º, tem bastante férias também. Mas em 2024 ele apresenta 44,61%, de acordo com o site da prefeitura. Lógico que aí ele colocou as terceirizadas. Só que veja você, ele usa um argumento que era uma nota técnica do Ministério da Fazenda dizendo que era para colocar as terceirizadas. Porém, essa norma, essa nota técnica, ela já tinha sido julgada pelo tribunal dizendo que ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque o Ministério da Fazenda não pode digitar regra para o Poder Executivo dizendo o que ele pode e o que ele não pode pôr. Né? Inclusive, na nossa petição inicial, você que estava olhando lá, tem um parecer, né, uma análise da própria Procuradoria da Prefeitura de Guarulhos, dizendo que não há necessidade de colocar as terceirizadas como folha de pagamento. Então, servidor, não havia essa necessidade. Aí você fala, Pedro, mas quem fez isso? No Alto Tietê, ninguém. O prefeito de Arujá, o prefeito de Itaquá, o prefeito de Mogi, nenhum colocou as terceirizadas. Quando o prefeito Guti resolve pôr as terceirizadas na folha de pagamento, ele leva a folha de pagamento para 44,61. Se ele levou a folha de pagamento isso daqui, não tem como dar reajuste, ele já está muito próximo do alerta. Entendeu? Então era isso que o sindicato falou, você está usando de um artifício, eu não estou dizendo que você está ilegal. Né? Não estou falando que há ilegalidade, porém você está usando de um artifício para não pagar, né? Para não dar um reajuste digno, decente para o servidor. Então é isso, o pessoal entender toda essa questão de lei de responsabilidade fiscal. E foi o que eu estava lá na Câmara Municipal, eu tentei falar com muito vereador, falei com muitos vereadores, que eu consegui falar, falei, gente, não cabe isso. Não cabe, vocês vereadores, vocês podem ir lá no site da prefeitura, ver as contas da prefeitura, e vocês vão ver que no segundo quadrimestre era 38%, de repente vai para 47%, quando ele coloca ali. Então ele coloca justamente, André, num momento que era para dar o reajuste. Você está entendendo? Eu fico com nota de R$20 o tempo todo no meu bolso, eu devo R$20 para você, quando chega no dia de eu te pagar, eu troco elas tudo por nota de 100, falando, eu só posso pagar se eu tiver nota de 20, cara, eu só tenho de 100 agora. É isso, mais ou menos isso. 19h59, você já sabe, a partir das 19h a gente encerra na TV, mas continuamos nas redes sociais. Então pedimos para que você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para o nosso YouTube, para o nosso Facebook ou para o Instagram. Se optar pelo YouTube, já chega deixando o like e se inscreva se não estiver
inscrito. Então agora, 19 horas, seguimos apenas nas redes sociais. Produção, por gentileza, já que eu citei vereadores nessa última pergunta ao presidente Pedro Zanotti, coloca a pergunta do Guto, que depois na sequência eu vou emendar uma outra sobre essa questão de diálogo com os vereadores. Guto Tavares pergunta ao senhor o seguinte, presidente, o que o STAP espera dos próximos vereadores que serão eleitos ou reeleitos neste ano? Rapaz, a gente tem assim, por exemplo, hoje mesmo eu estive lá na Câmara Municipal e eu conversar com o presidente, que é o Ticiano, deixar passar para o pessoal, que amanhã nós temos uma audiência de conciliação com a Prefeitura sobre a questão dos dias parados. Olha só, nós estamos naqueles dias parados da manifestação na Câmara, a Prefeitura descontou e colocou falta justificada. Aí nós entramos na Justiça alegando que a Prefeitura falta funcionário, paga hora extra, e mesmo assim tinha servidores querendo repor os dias, porque eles foram numa manifestação justa, eles fizeram uma paralisação justa, porque estava sendo trocada uma lei que eles já tinham, agora o próprio tribunal está dizendo, né, que era inconstitucional, então essas pessoas tinham o direito de se manifestar, e a gente tem uma audiência amanhã de conciliação, e a gente quer sair de lá com um acordo, que essas pessoas não fiquem com a falta injustificada, que possa repor e pegar o seu dinheiro de volta, todos aqueles que quiserem. Aí eu fui conversar com o Ticiano, que é o presidente da Câmara, porque ele já tinha se colocado a favor, à disposição de tudo que fosse em relação ao funcionário público, que o sindicato tinha as portas abertas e tal, que ele pudesse fazer, ele faria. Então eu fui lá pedir esse apoio para ele, ele falou até que vai conversar com o prefeito antes da audiência amanhã, tomara que a gente consiga resolver isso lá. A gente espera, Guto, que a Câmara Municipal realmente faça o papel dela em relação ao funcionalismo público. Nós temos uma comissão lá que chama Comissão de Funcionalismo, nós temos uma comissão de educação, né? Nós temos uma comissão de saúde da cidade, e todas essas comissões, ela passa pelo funcionalismo. Eu até falo para o servidor, né, da questão da representatividade, existe quantas categorias profissionais em Guarulhos hoje? Por lá, deve ter umas 40, né? De sindicato formado tem 23, deve ter outras categorias profissionais. Qual categoria profissional da cidade de Guarulhos tem uma comissão dentro da Câmara Municipal? Só uma, só nós. Comissão de Funcionalismo Público. Discute todas as nossas demandas lá dentro daquele espaço. Então não existe uma comissão dos metalúrgicos de Guarulhos lá que a Câmara vai discutir. E a gente acaba não ocupando esse espaço, o servidor não ocupa esse espaço. Eu até brinco, André, não sei nem se eu posso falar isso, eu posso quando sou candidato, né? Não posso falar. Guarulhos tem representante de tudo, né? E que é injusto, que bom que tenha, né? Tem representante da Várzea, nós temos representante dos evangélicos, nós temos representante do bairro onde eu moro, tem 2 vereadoras que é do bairro onde eu moro, nós temos representante da causa animal, mais o que, Romulo? Tem representante de tudo ali, né? E uma categoria que tem 23 mil trabalhadores, não tem um representante, não tem um representante. Eu sempre preguei isso daí, eu sempre falei, porque é importante. E eu espero muito que a Câmara Municipal renove, uma boa renovação, né? E que esses vereadores que entrarem agora pensem em somar, né? Em somar com os servidores e que não seja mais esse jogo, né? Porque acaba sendo um jogo. Desde 2018, André, só para você ter uma ideia, acho que tem muitos professores assistindo, eu vou falar. Desde 2018, nós travamos uma luta contra o fechamento das salas de creche na cidade de Guarulhos, porque é onde o governo optou por mudar as modalidades das salas, né, pegar aquela sala que era de creche, passar para primeiro ano, estágio, segundo ano e tal, e ela deixar de ser sala de creche e isso passar para as parceiras, eles chamam de parceira, né, que seria uma OS, uma iniciativa privada e tal. E a gente procurou muito a Câmara Municipal para discutir isso, mas porque a gente acreditava que tinha que passar essa discussão pela Câmara Municipal. Se você pegar uma escola parceira, o espaço físico, aqueles trabalhadores ganham metade, toda a questão de parquinho, a questão de tudo, e uma escola municipal, ela tem uma estrutura melhor, ela é toda melhor para a comunidade, então a Câmara Municipal tinha que entrar nessa discussão. Tinha que fiscalizar o que está acontecendo. E isso foi crescendo de tal maneira, sabe? Ela cresceu de tal maneira que hoje nós temos 800 professores de educação infantil sem sala para trabalhar. Está trabalhando com outras modalidades, com outros alunos de primeiro, segundo ano,
Não que elas não tenham formação para isso, elas têm formação para isso, são pedagogas formadas em pedagogia, são pessoas concursadas e tal. Mas eu acho que o município perde muito, o município perdeu fazendo isso. Porque você tem uma professora que trabalhava na creche durante 15 anos, toda preparada para a educação infantil, toda preparada para a socialização. De repente você joga isso para a parceira, não sabe quem está lá e tal, e você pega essa professora e manda ela para o segundo, para o terceiro ano. Não tem problema, ela vai trabalhar também, porque ela é capacitada para isso. Mas a cidade perde. Você está entendendo? Você tem um cara bom de bancada igual você aqui, pô, o André é bom de bancada, muda, acabou a bancada, manda o André para a rua. Você vai fazer jornalismo? Vai. Você vai para a rua? Você vai, você tem capacidade para isso. Mas você é bom de bancada, pô. Fazer uma média com você, pra você não bater muito em mim. Não, tô tranquilo, mas ainda vem, antes de acabar a entrevista, vem aquela perguntinha mais afiada, porque senão, né, a gente não pode encerrar a entrevista sem antes fazer isso. Presidente, queria duas para o senhor. Se o senhor puder fazer 2 em 1, seria bom. Como que está o diálogo do STAP com os pré-candidatos a prefeito? E segundo lugar, o senhor falou de representatividade na Câmara, nós recebemos aqui na última semana a Sandra Amadeu, que tem o coletivo Nossa Voz, ali uma candidatura coletiva, que tem uma causa muito nobre dos servidores. Tem algum tipo de diálogo do STAP com esse coletivo para eventualmente, caso seja eleito, a Sandra seja eleita, iniciativas, projetos legislativos que podem vir a ser apresentados, uma vez que os servidores possam vir a ter um representante lá dentro, por favor? Vamos na primeira pergunta dos prefeitos. Prefeito, o STAP tem por tradição, todas as eleições, a gente cria uma carta compromisso, que é um anseio da categoria, que a gente, né, durante meses andando por aí, né, Rômulo? A gente sabe bem o que a categoria pensa, e a gente leva essa carta compromisso, a gente convida o candidato para estar vindo na nossa sede, conhecer a sede dos servidores e ouvir. Então, a gente chama todos, né? Então, todos esperar, e aí a gente não fez isso ainda porque está nas convenções, né? Teve o que você comentou antes, eu estava assistindo, o Thiago Surfista retirou a candidatura, agora ele é vice do outro candidato. Então, alguns já fizeram a convenção, por exemplo, o Eloy Petá já tem a vice definida, o Márcio ainda não tem, o Alencar ainda não tem. Então, quando tiver definido isso daí mesmo, que as convenções, né, nem a campanha propriamente dita, convenção que já estabelece quem é quem, a gente faz esse trabalho aí e conversa com todos, né? E aí o servidor vai escolher. Se alguém não aceitar receber a cartinha, você conta pra gente, tá? A gente coloca, quem não aceitar e tal, e até conversar, é um bate-papo mesmo, de uma pessoa, a gente gosta até que ele vá no sindicato, senta com a gente, toma café, até, né, não sei se ele vai ser eleito, se ele for eleito prefeito, ele vai ser eleito pelo prefeito da cidade, a cidade escolheu, é democracia, sim, e a gente vai ter que conversar com ele. Da questão que você falou sobre a vereança, como eu disse, o STAP sempre defendeu, eu sempre defendi que o servidor teria que ocupar um espaço na Câmara Municipal. Você comentou sobre uma candidatura, né, que é um grupo de trabalhadores que reuniram, acho que pela Solidariedade, se eu não me engano, né? Mas nós temos dezenas de candidaturas maravilhosas. Eu vou aproveitar que parece que está falando. Não é que você está falando de uma, mas você falou de uma que você entrevistou. Estava fresco na memória. Não é partidarismo nem nada. Tem pré-candidatos, cara, maravilhosos. A gente está maravilhoso. A gente tem o Alexandre Santana, pré-candidato a vereador, professor, amigo meu, chão de sala mesmo, nós trabalhamos junto no Estado, hoje ele é supervisor de ensino, tem um baita de um conhecimento sobre educação e é servidor e está nessa pauta. Nós temos um pré-candidato GCM, Rafa Marques, Graciene, os 2 guardas municipais, acho que tem outro também, eu tenho até medo de ficar falando os nomes, quero falar, pô, você esqueceu do meu. Nós temos a professora Jane Clécia, também outra fera também. Temos a professora Nery, pré-candidata também, se eu não me engano, pelo Partido dos Trabalhadores. Pessoal, se eu errar, depois o pessoal vai me bater. Então, tem um leque, né, de servidores e que, né, essas pessoas que eu citei, tem um outro também, auxiliar operacional, que o pessoal conhece bastante, que é o tal de Guto Tavares, que vem pelo PDT. Acho que eu já ouvi falar. Se o pessoal não conhece, o Guto também é servidor concursado, lógico, né, que ele afasta pela questão toda que tal, mas também conhece. Se eu não falar do Guto, depois também eu apanho, pô, no partido. Aí o que acontece? Então tem vários, cara, tipo, se eu não quero, eu não posso ser... Pessoal, desculpa, é muito nome. E só para deixar claro que eu não citei a Sandra, porque eu estou fazendo campanha para ela. Antes não tem se alguém isso, ficou com a dúvida, né? Vamos fazer o VAR aqui para dizer que eu não estou pedindo voto para absolutamente ninguém. É que ela esteve aqui há quantos dias? 3 dias?
foi uma boa entrevista, então eu citei apenas porque era o que veio na ponta da língua, ok? O Radar de Notícias é apartidário, eu não faço campanha para ninguém. O meu lado é o Santos Futebol Clube, para deixar claro. Os outros todos que briguem na urna. Deixa eu aproveitar que eu falei da educação, não falei da saúde. Tem dois pré-candidatos bons também, pré-candidatos servidores. Aí se abre esse leque aí. Um é o Graco Neves, dentista, pré-candidato também, já lançou candidatura, lançou a pré-candidatura, né, que não pode. E também tem a Fran. A Fran, ela é farmacêutica, luta. Esteve aqui recentemente também. Luta também, faz uma luta incansável, procura sindicato, procura Câmara Municipal, já fez nome. Olha, cara, tem gente, meu, esses nomes que eu citei aqui são pessoas que com certeza, se forem eleitas, eu acredito, coletivo também, coletivo, não estou falando todos eles, pelo menos que eu sei, eles serão bons representantes dos servidores e o sindicato vai bater lá no gabinete, sim. Vamos bater, vamos somar, né? Porque quando eles estiverem eleitos, porque quando é bom, quando você não está eleito, dá nada, né? Aí ninguém precisa te cobrar, você pode falar à vontade. Depois de você está eleito, as pessoas começam a te cobrar. E assim, eu acredito que chegou a hora do servidor, desejo boa sorte a todos, esses que eu citei e os que eu não citei também, gente, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Só que eu tô com medo aqui depois, cara. Depois vai chegar um, vai falar, pô, Pedro, você é meu amigo, você falou uns 10 nomes lá, não falou o meu, mano. Então, gente, todos os citados e os não citados sintam-se representados. E que o STAP deseja realmente que nas próximas eleições o povo guarulhense e os servidores tenha uma cadeira entre os 34 vereadores e que nós temos para que nós temos uma representatividade na Câmara Municipal, né? Seja qual servidor desse que eu citei que é pré-candidato, que é candidato, que ele tenha sucesso. Perfeito. 19:12, para a gente encerrar, presidente, deixei talvez a pergunta mais incômoda para o final. Falamos muito aqui sobre o processo do STAP, essa batalha judicial, as demandas, o senhor fez as críticas que julga necessárias a quem o senhor acha que merece ser criticado, mas o senhor há de concordar que também há críticas à sua gestão à frente do STAP. Lógico, se não tivesse era ruim. Temos aqui, por exemplo, que pediram para perguntar para o senhor sobre quando será a eleição do STAP. Isso me lembra que alguns críticos da gestão do senhor à frente do sindicato dizem que não é uma gestão democrática, que ninguém sabe onde estão os editais de convocação, que ninguém sabe de nada, que o STAP não representa a contento os integrantes, os filiados, etc. e tal. Então eu queria que o senhor respondesse. A sua gestão não é transparente, o STAP não está servindo a contento os seus filiados, quando será a eleição, o que fazer, como fazer para concorrer, o que o senhor pode dizer? Vamos lá, primeiro a todos os filiados, né, que as pessoas falam assim e tal. Em todas as eleições do STAP, né, todas, eu acho que uma só, passou, não sei, eu não lembro se foi 2012, não teve concorrente. Nas demais, todas tiveram concorrente. Depois você, como jornalista, pode ter mais 23 sindicatos em Guarulhos, você pega as eleições de todos os 23 e qual que teve concorrente, né, disputando 1 e 2 e tal, dos últimos 10 anos. Aí você vai achar lá, STAP, né? Dos demais que eu acompanhei, nenhum teve. Então já começa, essa fala começa estranha. Peraí, tem 23 sindicatos em Guarulhos. O que tem a disputa é o STAP. E o STAP não é democrático. Não estou dizendo que meus amigos não são democráticos. Estou dizendo Sim, que chama atenção. É o primeiro ponto. Segundo, o pessoal que não é democrático, que não é transparente, que não é tal. Todas as eleições do STAP, até falei com o doutor Marcelo hoje, todas as eleições do STAP, quem fala isso da gente recorreu à justiça. Recorreu à justiça questionando todo o pleito. Na última recorreu na primeira instância e fez recurso para o Tribunal Regional do Trabalho e fez a recondução do recurso querendo discutir mais ainda. Na primeira instância, o juiz declarou que o processo foi dentro da lei, dentro de toda a justiça e que não existia nada que maculava o processo eleitoral. No tribunal, o tribunal reafirmou que não existia uma vírgula no processo de errado. Então, eu fico tranquilo, André, de falar que as eleições do sindicato
elas são feitas dentro da regra, dentro da lei. Porque se tivesse, como essas pessoas falam, é antidemocrático, é ilegal, é feito não sei o quê. Gente, todas as vezes, já caiu acho que em 4, 5 varas diferentes aqui em Guarulhos, todas as vezes o juiz ia falar que estava certo. Não está uma coisa estranha de quem tudo bem pode falar à vontade. Tem direito de falar à vontade. Desde 2008, as eleições do STAP, elas seguem uma decisão judicial que foi conquistada pela oposição sindical, que na época era a oposição da Conlutas. Eu nem sei se a Conlutas existe ainda, existe? Aqui em Guarulhos não é mais oposição nossa, não sei. Mas foi assim, 2008 teve a eleição do sindicato, a Chapa 1 ganhou a eleição do sindicato, eles perderam a eleição, eles entraram na justiça questionando a fórmula da eleição. Né? Eles questionaram. Eles primeiro conseguiram uma liminar, mudaram a fórmula da eleição e depois mudaram a fórmula, perderam na fórmula deles, perderam. Eles entraram na justiça e disseram assim, excelência, nós perdemos a eleição para eles mesmos. Só que a fórmula está errada. E o juiz falou realmente, está errada a fórmula, eu mudei a fórmula para ser assim e agora vai ser assim. E foi uma decisão judicial. E essa decisão judicial, ela vem todas as eleições do sindicato. Ela tem que ser feita dentro dessa decisão judicial até o dia que um juiz mude essa decisão judicial. Porque eu não posso, você concorda comigo? Se tiver uma decisão judicial que você vai apresentar o programa com essa camiseta verde aqui, você não pode chegar com ela vermelha se não tiver uma outra decisão, porque vão filmar você e vão falar, ó, excelência, você falou há 5 anos atrás que o André tinha que apresentar com a camisa verde. Não sei se é verde. E ele está apresentando de vermelho agora, passou 3 anos, ele mandou você Mas combinar. a pergunta que não quer calar, os editais são publicados onde? Aí, então, vamos lá. Aí, naquele primeiro momento, naquela eleição, foi um dos questionamentos da Conlutas. Porque, falando assim, ó, o edital tem que ser publicado num jornal de grande circulação. E o sindicato publica num jornal Valor Econômico. Né? Eles questionaram. E o jornal de grande circulação, para nós, é o Folha Metropolitana. Pode falar? Pode. Naquela época. Folha, nem sei se tem ainda o Folha. Não, tá tranquilo. Tá. Faz parte da explicação. Vamos lá. Aí o juiz negou. Falou não. Negou. Falou não. Um dos jornais que contempla o Código Civil, contempla o Estatuto do Sindicato e tem grande circulação é esse. É esse. O juiz falou em 2008. De lá para cá, eu vim publicando nele. No Valor Econômico. Sempre. Desde 2008. Está respondido. Os Sempre. editais são publicados há mais de 10 anos. 10 não, foi mais. Há mais. 15 anos. No 15 jornal anos. Valor Econômico. Calma. Do grupo Plim Plim. E essas pessoas tinham que ser mais honestas na fala, que eu não estou falando só de eleição do sindicato. Todas as greves, eu publico lá. Tudo que é relacionado ao sindicato é no mesmo. Poderia pôr no Estado, porque o Estatuto fala grande circulação. O questionamento é grande circulação. Ponto. Agora, assim, se eu quero participar da eleição do sindicato, se você quer participar da eleição do sindicato, não funciona. Eu não conheço, não conheço. Hoje tem Corinthians e Criciúma. Eu não deveria nem falar isso, mas vou falar. Hoje tem Corinthians e Criciúma. Ramon Dias vai ligar para o técnico do Criciúma e vai falar, rapaz, você vai vir com 2 zagueiros ou 3? Que é para me arrumar meu time aqui? 2 zagueiros. Me fala outra coisa, você vai jogar pela lateral esquerda ou vai querer chutar com a perna direita? Ô André, numa eleição nossa em 2015, 2016, já foi muito legal que um servidor foi lá na nossa página e o pessoal estava falando um monte disso. Aí o servidor falou assim, rapaz, se vocês falam que o Pedro sozinho ou com um grupo consegue fazer tudo isso com vocês, ganha na justiça toda hora, deixa o Pedro no sindicato, porque vai colocar vocês só perdem. Eu estou falando logo, vocês só perdem. Você está entendendo? Então, são coisas que essas pessoas, infelizmente, que joga para o servidor como se fosse uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta, certo? Então, os editais da entidade sindical, eu posso afirmar para vocês, para todo mundo que está aqui, ele está dentro da legalidade, e eu faço de forma legal, como todos os sindicatos desse país faz,
Não existe nada... É discurso para a oposição? Eu acho legal eles fazerem esse discurso, né? Eu poderia até pegar também e falar um monte também dessa... Eu não vou fazer isso daí, tá ligado? Que você acabou de perguntar para mim o que eu acho de candidatura dessas pessoas. Pô, legal, né? Que ganha. Inclusive, até a pessoa da Voz e tal, eu lá atrás, né, e uma das pessoas sabe que a Sônia deve estar digitando aí, lá na porta da Câmara eu falei, Sônia, vamos almoçar, eu quero até ajudar. Mas aí a pessoa, né, tem vontade de ser do contra. Aí eu até pensei, falei, pô, mas, né, a candidatura poderia ajudar, né, poderia aproximar. Porque, assim, a ProGuaru, pra você ter uma ideia, tudo bem, muitos servidores não se sentem representados. Concordo. Tem muitos. Quando o Bolsonaro era presidente, eu não me sentia representado pelo Bolsonaro. E muitos agora falam que não se sente representado pelo Lula, que é o presidente. Normal. Quando a ProGuaru fechou, a gente saiu de 7 mil servidores, sócios do sindicato, para 4.300. Hoje, nós temos quase 7 de novo. Então, peraí. As pessoas ficam sócias do sindicato. Hoje, estou fechando hoje. Dia 16. Nós fechamos o nosso departamento jurídico, foi pago mais de 3 milhões em ações dos servidores que estão recebendo ações. Nós acabamos de chamar, convocar as cozinheiras, fizemos reunião em todas as escolas, chamando elas que elas têm direito à diferença da insalubridade, está todo mundo indo no sindicato, entrando com processo, recebendo e tal, pá. E aí acabamos de conseguir uma liminar. Quantos sindicatos servidor, você é jornalista, quantos sindicatos servidor nesse país conseguiu uma liminar refazendo o índice que foi aprovado? Depois você faz essa pesquisa, você fala aqui no radar, fala, pessoal, eu rodei o país inteiro e foi o Pedro, foi o STAP. Você está entendendo? Que não goste, normal, mas só que quando coloca a pessoa às vezes fala de um jeito que, pô, todo mundo odeia esse cara, todo mundo se sente mal representado, todo mundo... Como? Entendeu? Então é isso. Eleição de sindicato vai acontecer conforme a lei, né? Tem uma assembleia que acontece, tem as inscrições, tem tudo, é publicado, vai ser publicado. Eu, sinceramente, eu já respondi isso lá no passado. A gente não parou ainda para pensar nisso. Eu não parei para pensar nisso. Provavelmente vai ser, sei lá, setembro, outubro, por aí. Deve ser, que o estatuto fala que tem que ser antes de terminar o mandato, lógico, né? Não vou fazer depois de terminar o mandato. Mas nós nem paramos para falar disso. Eu estou agora, amanhã eu tenho uma audiência às 13h30 lá no Tribunal de Justiça para tratar dos dias parados. Eu fui lá na Câmara Municipal falar com o Ticiano para ele ajudar a gente nessa reposição desse negócio. Estou com o doutor Marcelo, ontem você falou o horário, mas eu acho que você devia ter dado ajuda, pô. Nós protocolamos aquilo ontem às 21 horas. Isso. Às 21 horas. 12 minutos. Não é 9, que ele falou ontem às 9, a pessoa pensou que foi de manhã. Não, 21 e 12. 21 e 12. Eu, em contato com o doutor Marcelo, às 21 horas, ele manda para mim, ele conversa comigo, eu questiono aquilo ali tudo. Falou, gordo, que tem amizade com ele, são mais de 20 anos, viu, né? O gordo, você colocou uma citação de negócio lá, o que isso significa? Ele até brinca, falou, presidente, deixa eu fazer a parte jurídica, se eu quero saber de tudo, eu vou ter que ficar dando aula para você jurídica toda hora. Falei, porque eu quero saber, porque as pessoas vão me perguntar. Você está entendendo? Então, é isso, cara. Então, assim, todos esses questionamentos, toda vez, né, na última eleição, teve uma coisa que foi horrível, as pessoas ficavam falando, não votem porque a justiça mandou não votar. A justiça mandou o contrário. Eles foram na justiça, a juíza falou assim, segue a eleição do sindicato, porque não tem nada de errado. Depois eu vou julgar se teve alguma coisa de errado. Sabe o que a justiça julgou? Estava certo. Eles recorreram para o tribunal. Sabe o que no tribunal o juiz falou? Está certo. O que você está falando que está errado? Está certo. Está de acordo com a lei. Então, toda vez eu vou fazer de acordo com a lei. Agora, eu não vou mudar. Eu vou mudar o modo de eleição, ou vou mudar a eleição, porque tem que ser do jeito que você quer. A eleição, esse negócio de você entrar com 3 zagueiros está errado. Você vai entrar com 1 zagueiro só e eu vou entrar com 4 atacantes, que é para ver se eu ganho. Qual? Eu não consigo entender. Eu vou entrar. Outra coisa também, gente, servidor também, que é também mentira, é uma falácia. Hoje, dessa diretoria que eles falam que eles falam, é o mesmo, tem 5. Dos 28 que entrou no sindicato, 23 não estão mais, são tudo renovação. Lógico que é um grupo, nós somos um grupo,
de servidores, nós que estamos lá hoje, nós somos um grupo de servidores que nós acreditamos nesse sindicato que a gente está fazendo, nesse sindicalismo que eu estou fazendo. Qual que é o sindicalismo que eu estou fazendo? Eu vou conversar com o Ticiano quando preciso conversar com o Ticiano, eu vou para o lado de fora do bagulho, faço assim pro Ticiano, quando eu quero fazer assim pro Ticiano, eu xingo o governo, se hoje o Guti me chamar agora, se eu estou saindo aqui, o Guti tocar aqui e falou, Pedro, sobe aqui, vamos conversar sobre esse índice aí, vamos acabar com esse negócio lá. Estou indo aí. Eu acredito nesse sindicalismo, de conversar, principalmente com os poderes que estão constituídos, que é o presidente da Câmara, que é o prefeito da cidade, foram eleitos. Eu acredito nesse sindicalismo. Esse sindicalismo que foi lá na Justiça do Trabalho, fez um acordo para liberar mais de 15 na época. Mano, é dinheiro. Do fundo de garantia, nós liberamos um fundo de garantia de 12 mil servidores pegarem em 3 meses, uma coisa que ia esperar 3 anos. Tudo isso construído. Eu falei com o Guti, falei com o Ayrton Trevisan, fiquei muito tempo reunido com o Ayrton Trevisan para negociar isso. Nós que estamos no sindicato, o nosso grupo que está no sindicato, a gente acredita nisso. Agora conseguimos com o Alex, o pessoal fala, pô, o Alex Vitarelli, lógico, tem toda uma discussão, brigo com ele pra caramba, ele briga comigo pra caramba, mas nós conseguimos aumentar o valor da gratificação da coordenadora pedagógica. Então, assim, conseguimos agora, com a presença maciça dos guardas também, mas nós estamos ali, sempre com a porta aberta para esse pessoal, conseguimos mudar como é que se diz? Conseguimos mudar a carreira dos guardas, né, para melhorar, não mudar, para que fizesse a evolução da carreira deles. Então, nós somos um grupo, existe um grupo de servidores, André, que acredita que esse sindicalismo é o caminho certo. Vai ter uma eleição, você vai perguntar, você vai participar, Pedro? Eu vou participar. Esse grupo de vocês vai participar agora? Vai. Mas é os mesmos 20 que estão lá? Não. Nós não. Só agora vão ter uma renovação que a gente estava conversando, se chegasse, mais de 60%. De outros servidores que nesse período aglutinaram e falaram, eu quero participar, você vai participar. Qual que é o seu pensamento? Seu pensamento é que o sindicato tem que ser um esticadinho de um partido político? Não, meu pensamento não é esse. Seu pensamento é que o sindicato tem que ficar batendo palma para prefeito e achar que o prefeito é maravilhoso, apoiar. Não, o sindicato é do servidor. É isso que você pensa? Então vem com a gente. Então, para a gente encerrar definitivamente, a próxima eleição será quando? Eu vou ainda sentar com a diretoria, provavelmente agosto, setembro, nesse período. Maravilha. E com a divulgação que tem que ser feita, com a divulgação da lei, com a divulgação ampla. Os editais são publicados no jornal Valor Econômico do Grupo Globo, um jornal que tem, se eu não me engano, quase 3 décadas de circulação. É um dos principais veículos do país, pelo menos na minha concepção, é um veículo gigante. Levando em consideração que esse tema já foi levado, bom você falar, pessoal, esse tema já foi levado para a Justiça do Trabalho. Acho que ficou claro ao ao longo da entrevista. E a Justiça do Trabalho a gente, claro, afirmou, não foi o Zé da esquina que afirmou, foi uma juíza. Isso já tinha ficado claro, mas aí, enfim, tem uma série de questionamentos, você pode questionar se não deveria ser num veículo de Guarulhos. Não, já foi feito. Eu estou só repaginando aqui o que a gente falou. Mas então, para que não reste dúvida, os editais de convocação para a eleição do STAP são publicados desde 2008 no jornal Valor Econômico, tá certo? Uma entrevista grande, com muito conteúdo, polêmica, mas acho que passamos por todas as nuances desse assunto bastante complicado e de um assunto que, querendo ou não, faz parte do coração do Radar de Notícias, que nós sabemos que a principal audiência do nosso programa vem dos servidores. Então eu espero que, é claro que não pudemos responder todas as perguntas. Eu agradeço imensamente a todos que comentaram. Temos uma taxa gigantesca aqui de comentários. Infelizmente não podemos responder, não conseguimos, é humanamente impossível responder a todos os comentários. Já temos até uma entrevista muito maior do que os padrões do nosso programa. Mas eu queria agradecer a você que ficou aqui conosco até o final dessa entrevista. Agradecer ao Pedro, que esteve aqui conosco, ao Rômulo, que está aqui. Para você que não está achando que o Pedro está falando com as paredes, o Rômulo está bem aqui na minha frente, da equipe do presidente. Então, a equipe está aqui. Então, agradecer a vocês que participaram, dizer ao presidente, a equipe, tem muitos comentários, talvez valha a pena depois dar uma passadinha para ver lacunas que ficaram abertas, mas o Radar de Notícias é isso. A gente trouxe aqui um assunto quente,
felizmente, tínhamos um gancho ainda mais para apimentar a nossa entrevista de um recurso que entrou ontem. Então, estamos sempre atentos às movimentações, vasculhando os processos, procurando as brechas, falando sobre tudo. Então, esse é o compromisso que eu tenho aqui com você no Radar de Notícias. Como eu disse, não tenho lado, não tenho compromisso com o candidato, não tenho compromisso com ninguém. O meu compromisso é com a verdade dos fatos, é com o jornalismo, é com o juramento que eu fiz quando entrei na Universidade de São Paulo para exercer a profissão de jornalista. Então, eu pergunto o que eu acho que eu devo que perguntar, dou espaço para que as pessoas respondam e você que nos acompanha forma o seu juízo de valor. Quem está certo? Quem está errado? Qual é o caminho certo a ser seguido? Qual é o caminho a não ser seguido? Esse juízo, quem tem que formar é você que vai à urna em outubro para exercer o seu direito à cidadania e o seu voto pode mudar o destino da cidade de Guarulhos. Pedro, obrigado pela sua presença. Obrigado, André. Volte mais vezes, as portas do Radar estarão sempre abertas. E nenhuma pergunta que você fizer vai me deixar... Eu cansei de responder isso daí, vou continuar respondendo e é tranquilo. Eu acho assim que sobre qualquer coisa do sindicato eu ficaria muito desconfortável de responder se tivesse uma decisão da justiça dizendo que eu fiz algo de errado, que eu realmente ficaria desequilibrado. Você fala, Pedro, você assinou um acordo com o RUT e um grupo de servidores entrou na justiça e a sua assinatura não vale nada, foi adulterada ou foi tal. Eu ficaria muito difícil de responder isso daí para você. Agora, eu tenho consciência de tudo que é feito no STAP, tudo que é feito no STAP. Eu converso muito com o Dr. Marcelo, eu prezo muito pela legalidade, inclusive as assembleias online que nós fizemos, falei muitas vezes com ele, Dr. Marcelo, pode, Pedro, está no novo Código Civil. Dr. Marcelo, você tem que avisar as pessoas. Pedro, falei, Dr. Marcelo, eu só tenho nome e CPF dos associados, você tem que deixar o não sócio vir aqui votar na sede. Falei, pode fazer de cédula, pode. Então, tudo isso, cara, as pessoas falam do jeito, parece que está, algumas pessoas, né, fala que parece que está falando, pô, mas não é o mesmo Pedro que assinou o acordo do VR nas férias. Não é o mesmo Pedro que conseguiu o SEMEAD, que negociou o SEMEAD para todos os professores. Parece que não é o Pedro que fez a luta da periculosidade para o STMU, que fizemos a luta da periculosidade para os guardas municipais antes de ter lei federal. Pô, sabe? Mas eu estou também tranquilo, André, em relação a tudo isso, porque, como eu te falei, quando a ProGuaru infelizmente foi fechada, nós fizemos uma luta há mais de um ano, né, com trancos e barrancos, com tudo que tinha, tentando conversar com os trabalhadores, que a gente via porque não era muito difícil, né? Na época tinha até uma pessoa que fazia assessoria para nós que falava assim, Pedro, vai ser difícil, porque não tem uma empresa pública que o governo queira fechar, queira terceirizar, que não foi terceirizado. Então nós vamos ter grandes dificuldades, mas, né, fizemos a nossa parte, fizemos bem feito, agora tem indenização, pelo menos cada trabalhador recebe a sua indenização. E muito obrigado, André. É isso aí. 19h33, até deu um mini blackout aqui, acho que está na hora de ir embora, né? Pedro, obrigado a quem nos acompanha e para a gente encerrar, só reforçar o que você sabe desde o dia 1 que eu sentei aqui. O meu compromisso é ser isento, ser profissional e de levar você a melhor cobertura da eleição e discutir os principais problemas da cidade. O resto é com você, eleitor, eleitora, ou você que não vota e quer formar o seu pensamento crítico sobre a cidade de Guarulhos. Vamos